Correção, então, turmas de atividades relacionadas à notação científica e à transformação de medidas. Aqui na primeira, nós temos uma questão clássica de notação científica, bem simples. Escreva no caderno os números em notação científica. Lembrando que para transformar número em notação científica, a gente tem que lembrar da seguinte regra. Vai ser sempre a multiplicação por uma potência de base 10, onde o número que vai multiplicar a potência de base 10 tem de ser maior ou igual a 1 e menor do que 10. Então, já coloquei todas aqui no caderno para a gente fazer essas transformações de maneira mais rápida. Então, aqui, ó, eu tenho 85.700 e eu quero representar esse número na forma de notação científica. Lembrando, coloca a vírgula de uma maneira que o número fique entre 1 e 10. Tem que ser maior ou igual a 1 e menor do que 10. Então, a vírgula aqui não pode, aqui não. Se eu botar aqui ainda está 85. Então, a vírgula vai ficar aqui, ó, porque se eu colocar aqui fica 8,5. Então, eu coloco, ó, 8, coloco a vírgula, beleza? Aí eu repito os outros números que não são 0, no caso o 5 e o 7, vezes 10 elevado a... Agora eu vou contar, se a vírgula ficou aqui, ó, vou marcar, a vírgula ficou aqui, vai ter quantas casas após a vírgula? 1, 2, 3, 4. Então, o expoente que fica aqui na base 10 é o expoente 4. Então, sempre que nós contarmos os algarismos à direita, esse expoente aqui é positivo. Se iniciar com 0, como é o caso dessa e dessa, o expoente fica negativo. Vamos aqui, ó, outro caso. Onde é que a vírgula tem que ficar aqui para o número ser maior ou igual a 1 e menor do que 10? Aqui, ó, se ficar aqui ainda fica 945. Se ficar aqui é 94, então a vírgula tem que ficar aqui, ó, após o 9. Então, fica 9,45 vezes 10 elevado a... Agora eu vou contar quantas casas tem após, ó. 3, 6, 9, 10 e 11. Então, 10 elevado a 11. Então, aqui eu tenho, ó, mil, milhão, bilhão, né? Então, eu tenho 945 bilhões, deu 9,45 vezes 10 elevado a 11. Expoente aqui, quando o número é negativo, né? Desculpa, quando o número decimal inicia em 0, né? Nós já dissemos que o expoente fica negativo. Mas aonde é que fica a vírgula, Daniel? A mesma coisa, tem que encontrar uma maneira do número ser maior ou igual a 1 e menor do que 10. Se a vírgula fica aqui, fica 0,2. É pouco. Então tem que passar, a vírgula tem que ficar aqui, ó. Porque se ela ficar aqui, vai ficar 2,0. Digamos, porque não tem nada após. Então a vírgula fica no final. Então fica 2 vezes potência de base 10 normal, ó. Essa base é positiva, só o que fica negativo é o expoente. Aí eu vou contar... A vírgula está aqui, tem uma vírgula aqui, tem uma vírgula aqui. Eu vou contar quantos algarismos tem entre as duas. 3, 6, 7. Então, como começou com 0, fica menos 7. Deu 7, nós contamos a quantidade de algarismo entre as duas vírgulas. Entre a vírgula já existente e a vírgula que a gente colocou. Como deu 7, ficou o expoente 7. Por que negativo? Porque iniciou com 0. E nós, de uma certa maneira, nós contamos à esquerda. Aqui a vírgula tem que ficar entre quem? Entre 1 e o 3. A vírgula fica aqui, fica 1,3 vezes 10 elevado a quantos após? Ó, 3, 6, 7. Como eu contei à direita e o número não inicia em 0, expoente positivo. Vírgula aqui, logicamente se ficar aqui a 10 ainda, tem que ficar bem junto a 1. Então fica 1,08, boto até o número que não é vírgula, até o expoente, melhor dizendo que não é vírgula, vezes 10 elevado a quantos? Ó, 3, 6, 7, 8 e 9. 10 elevado a 9. E a vírgula aqui, Daniel, nesse último, fica no final também? Não, porque se ficar aqui no final, fica um 13 inteiro, não pode ser maior do que 10. Então... maior do que 9, né, pessoal? Na verdade, não pode. Então, a vírgula vai ter que ficar aqui, ó, após 1. Então, fica 1,3 vezes 10
elevado a quantos tamanhos entre as duas vírgulas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, 10 negativo. Nessa questão 2, pessoal, diz o seguinte, uma pessoa adulta tem cerca de 5 litros de sangue. Em uma pessoa saudável, 1 milímetro de sangue, né, possui aproximadamente 5 milhões de glóbulos vermelhos, ou hemácias, que é a mesma, glóbulo vermelho e hemácia é a mesma coisa, e 8 mil glóbulos brancos ou leucócitos. Aí ele quer saber, escreva em notação científica quantas hemácias e quantos leucócitos possui aproximadamente um adulto. Então, o adulto tem 5 litros de sangue. Vamos destacar isso. Aí ele deu aqui cada milímetro de cúbico de sangue possui 5 milhões de glóbulos vermelhos e 8 mil glóbulos brancos. Então vamos lá, vamos aqui separar as coisas. Eu já coloquei aqui uma anotação importante para nós destacarmos, que é essa anotação aqui, 1 litro, nós precisamos logicamente fazer a transformação, porque ora ele falou litro, ora ele falou milímetro cúbico. 1 litro equivale a 1 milhão de milímetros cúbicos. 1 litro é isso, é 1 milhão de milímetro cúbico. Essa daqui é a primeira coisa que nós teríamos de saber. Um adulto tem 5 litros de sangue. 5 litros. Logicamente, se 1 litro é 1 milhão, 5 litros vai ser 5 milhões de milímetros cúbicos. Então, pessoal, só reafirmando, 1 litro são 1 milhão de milímetros cúbicos. 5 litros, então, são 5 vezes 1 milhão, vai dar 5 milhões de milímetros cúbicos. Agora nós vamos descobrir a quantidade de glóbulos vermelhos. Os glóbulos vermelhos, glóbulo vermelho vai ser igual. Ele diz no texto que são 5 milhões de glóbulos vermelhos para cada milímetro cúbico. São 5 milhões, 3 zerinhos, 5 milhões de glóbulos vermelhos para cada milímetro cúbico. Quantos milímetros cúbicos eu tenho ao todo no corpo humano? 5 milhões. Então vai ser 5 milhões de glóbulos vermelhos vezes 5 milhões de milímetros cúbicos, para saber a quantidade desses glóbulos vermelhos. Bom, vou botar só um pontinho aqui para poder a gente não se perder com tanto zero, 5 vezes 5, 25, vou colocar aqui. E são quantos zeros ao todo? 3, 6, 9, 12 zeros. Então, botar os 12 zeros aqui, só para vocês perceberem o quanto fica grande e feio esse número. Por isso que existe notação científica, para a gente pegar esse número aqui, que está gigantesco, e deixar ele numa forma reduzida. O problema aqui é a notação científica, essa quantidade de glóbulo vermelho. Então vamos lá, onde é que a vírgula tem que ficar? Tem que ficar entre o 2 e o 5. Para quê? Para o número ser maior que 1, menor que 10. Então vai ficar 2,5 vezes 10 elevado ao todo, 3, 6, 9, 12 zeros. Mais o 5, que a vírgula ficou aqui, o 5 ficou também após ela. Então dá um total de 13 algarismos. Então isso aqui é a quantidade de glóbulo vermelho. 2,5 vezes 10 elevado a 13. Está aqui toda a conta dele. Quem quiser tirar print para conferir. Agora a gente vai fazer a quantidade de glóbulos brancos, que são os leucócitos. Glóbulo branco é menos. Glóbulo branco são 8 mil glóbulos brancos. 8 mil. 8 mil para quantos? Para cada milímetro cúbico. Quantos milímetros cúbicos nós temos no corpo humano? 5 milhões. Então vai ser 8 mil vezes 5 milhões. Multiplica aqui, 8 vezes 5, 40.
E quantos zeros já tinha ao todo? 9 zeros. 3, 6, 9 zeros. Beleza? Peguei os 3 zeros daqui, mais os 9 daqui. Né? Aí 8 vezes 5, 40, né? Aí eu vou transformar em notação científica. Então a vírgula tem que ficar aqui, né? O número maior que 1, menor que 10. Vai ficar 4, não precisa botar a vírgula 0, vezes 10 elevado a 3, 6, 9, 10. Beleza, turma? Quantidade de glóbulos vermelhos do corpo humano, quantidade de glóbulos brancos do corpo humano. Segunda parte da atividade diz assim, ó, informe o valor de cada notação científica, que nós vamos fazer o contrário. O número está em notação científica e nós vamos fazer com que esse número fique por extenso, na escrita normal. Aqui nós temos 4 vezes 10 elevado a menos 8. Pessoal, quando o expoente é negativo é muito fácil. O que nós fazemos? O valor que é o expoente é a quantidade de zeros que nós colocamos à esquerda e coloca vírgula no primeiro. Vou mostrar para vocês. O expoente aqui não é 8. Vou botar aqui, virar a câmera. Então ele tem 4 vezes 10 elevado a menos 8. O que eu vou fazer? Ó? Vou colocar logo 8 zeros à esquerda. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vírgula no primeiro e coloco o número que nós temos aqui, no caso, o 4, no finalzinho. Pronto, tranquilo, transformado. No segundo caso, na B, ele tem 5,7 vezes 10 elevado a 6. Quando é positivo, essa vírgula, a quantidade de zeros é colocada à direita. Mas só que aqui, para tu colocar zero, tu tem que tirar logo a vírgula. Para a vírgula sair, ela tem que andar o quê? Ó? Uma casa para a direita. Precisa andar uma casa para a direita. Se ela andar uma casa para a direita, sair daqui e vai ficar somente o 57. Essa uma casa que ela precisa andar, eu subtraio do expoente. 6, tirei uma casa que ela precisava andar, ainda sobrou 5 zeros. Aí eu coloco esses 5 zeros, ó, 1, 2, 3, 4, 5. E aqui está o número por extenso. Na questão 2, dessa parte aqui do exercício, ele queria saber 1 litro corresponde a quantos milímetros cúbicos? Nós já respondemos. Aqui, 1 litro corresponde a 1 milhão de milímetro cúbico. E na terceira questão, a questão 3, tem algumas transformações. Ele quer transformar quilômetro, na letra A da terceira, a segunda foi respondida, 1 litro é 1 milhão de milímetros cúbicos. Na terceira, ele quer transformar 3 quilômetros, na letra A, em metro. Pessoal, muito fácil. Quilômetro em metro. 1 quilômetro equivale a 1000 metros. Então, 3 quilômetros vai ser o quê? Vai ser 3 vezes 1000, que vai dar 3.000 metros. 3.000 metros. Uma dica para algumas transformações mais complicadas é utilizar sempre a regra de 3. Tipo, eu vou transformar quilômetro em metro. Então, de um lado eu boto quilômetro, do outro lado eu coloco metro. 1 quilômetro equivale a 1000 metros. Se eu tenho 3 quilômetros, equivale a quantos metros? Não sei, então vou chamar de x. Aí sempre a regra de 3 direto. Ó. 1 vezes x dá x, 3 vezes 1000 dá 3.000. Isso aqui é muito prático para a gente que tem algumas pessoas que se confundem. Daniel, agora é para transformar, eu preciso multiplicar ou eu preciso dividir? Usa a regra de 3, separa uma unidade de cada lado. Fica molinho, fica facinho, facinho. Na letra B, ele tem 7 metros cúbicos, transformar 7 metros cúbicos em litros, na forma de litros. Pessoal, 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Cada metro cúbico, 1 metro cúbico equivale a 1000 litros.
Se eu fizer uma caixa com 1 metro de largura, 1 metro de comprimento, 1 metro de altura, vai estar 1000 litros lá dentro. Então ele quer 7 metros cúbicos, vai ser quantos litros? Não sei, vai ser X. Beleza? Aí a mesma coisa, ó. 1 vezes X, X, 7 vezes 1000 dá 7.000 litros. E a última do bloco, desse bloco de atividade, era a C, que ele quer saber centímetro na forma de decímetro. Vamos lá, vamos fazer uma comparação, vamos relembrar algumas coisas. O padrão que é o metro, 1 metro tem 10 decímetros. O mesmo metro tem, até é bom vocês terem essas anotações, o mesmo metro tem 100 centímetros. 100 centímetros. Ou seja, 1 decímetro, se eu tirar um zero aqui, ó, e um zero de baixo, 1 decímetro equivale a 10 centímetros. 1 decímetro, deixar de um lado decímetro, do outro lado centímetro. 1 decímetro equivale a 10 centímetros. Então, 5 centímetros equivale a quantos decímetros? Não sei. X. 1 decímetro, 10 centímetros. Então, 5 centímetros corresponde a quantos decímetros? Não sei. X. Pego, ó, multiplico de novo em regra de 3, meio por extremos. X vezes 10, 10x. 1 vezes 5, 5. O 10 multiplicando vem dividindo. Então, x vai ser 5 dividido para 10. Um zero embaixo, uma casa após a vírgula dá 0,5. É isso aí, turma. Bloco de atividades resolvido. Espero que todo mundo tenha dado aí para conferir direitinho e até a próxima.